Seja bem-vindo a mais um episódio do Investindo com Yuri. Aqui eu ensino o caminho para você dobrar o seu dinheiro em até 90 dias com segurança. Eu sou Yuri Wagner e o tema de hoje é como evitar perder dinheiro em aplicações ruins. Primeiro de tudo, o que é uma aplicação ruim? E aqui é importante fazer um disclaimer, fazer uma explicação, que uma aplicação ruim, nesse caso não existem digamos assim, investimentos ruins. Depende qual é o seu objetivo, depende do que você quer atingir com ele, depende do que você está buscando com aquele investimento, para a gente poder classificá-lo como investimento ruim ou não. O investimento ruim, no caso, vai ser aquele que não atende o objetivo que você tinha quando fez o investimento inicialmente, certo? Dito isso, os investimentos ruins são três principais que existem. O primeiro deles é quando o seu dinheiro rende menos do que ele deveria. Então, um tipo de investimento onde o seu dinheiro rende menos do que ele deveria é, por exemplo, a poupança. Yuri, por que a poupança é um investimento que rende menos do que deveria? Porque pensa o seguinte, qual é a premissa da poupança? Qual é o objetivo que as pessoas buscam a poupança? Segurança, certo? Mas se existem investimentos, inclusive alguns do próprio governo, como é o caso do Tesouro Direto, que rendem mais do que a poupança. E mais, eles não só rendem mais, como eles são mais seguros do que a poupança. Então, nesse caso, a poupança se torna um investimento ruim. Por quê? Porque ela é pior do que o investimento que basicamente atende a premissa dela, que é ser mais segura, que é ter liquidez diária, ou seja, você tirar quando você quiser. Isso também acontece com o Tesouro Selic e outros investimentos. Então, nesse caso, nesse comparativo, a poupança é um investimento ruim. Então, o primeiro caso é esse da poupança, certo? De ser um investimento que rende menos do que deveria, que a poupança se enquadra nessa situação. O segundo tipo de investimento é aquele que finge que rende, mas ele não rende. Como assim, Yuri? Finge que rende, mas não rende? É o caso de, por exemplo, alguns fundos de banco, né? Fundos de renda fixa de bancos, ou mesmo previdência privada. Tem alguns fundos de banco que a rentabilidade deles aparece lá como, por exemplo, 100% do CDI, mas tem um asteriscozinho dizendo taxas, inclusas taxas. E nessas taxas é tirado, por exemplo, 1% ao ano, 2% ao ano. Só que o que é 2% ao ano quando você pega 100% do CDI? Hoje dá mais do que 20% da rentabilidade está indo embora somente em taxas. Ou seja, ele vai render 80% do CDI nesse caso. E pior era algo ano passado e ano retrasado, por exemplo, quando o CDI estava em mais ou menos 2% ao ano. Nesse caso, a taxa chegava a 1,5%, por exemplo, devorava quase toda a rentabilidade que aquele investimento prometia. A mesma coisa acontece com previdência privada, com alguns tipos de previdência privada, que aparece que estão rendendo, por exemplo, 3% ao ano, mas tem taxa de 1,5% e a sua rentabilidade de fato, ela acabou não tendo e ela acabou perdendo dinheiro. Então, isso aconteceu comigo em 2014. Quando eu comecei a investir na bolsa, nesse mesmo ano, eu coloquei meu dinheiro numa ação de uma empresa que estava apenas desvalorizando. Ela vinha desvalorizando ao longo dos últimos 3 anos e eu disse, poxa, ela já caiu tanto, não é possível que ela vá continuar caindo mais. Então, nesse ano, 2014, eu comprei ações dessa empresa e o que aconteceu? Minha expectativa é que ela voltasse a crescer. Por quê? Porque ela já tinha caído tanto que na minha cabeça era impossível ela cair mais, ela desvalorizar mais, eu ia perder mais dinheiro. Mas foi exatamente o que aconteceu. Eu perdi 30% do dinheiro que eu coloquei nessa empresa em apenas algumas semanas. Certo? Então, em algumas semanas eu já perdi 30% do dinheiro que eu tinha colocado naquela empresa. E qual foi a lição que eu aprendi dali? Que se você compra uma ação olhando apenas a cotação, olhando apenas que ela desvalorizou e criando um cenário de que ela agora só vai se valorizar porque ela já caiu tanto, você provavelmente vai se decepcionar. Porque você está olhando a cotação, você não está olhando o valor que você que está por trás daquele negócio. Você não está olhando a empresa em si que você está investindo, você não está olhando os números da empresa. Você está olhando apenas o preço da cotação e tentando prever o futuro com base nisso. Certo? E muitas vezes, aliás, geralmente quando você faz isso, você acaba perdendo dinheiro. Porque você tem uma noção do que aquela empresa faz. Eu sabia mais ou menos o que aquela empresa atuava, né? Eu tinha uma noção de que ela estava no setor de minérios, que mais ou menos quem era o gestor, mais ou menos qual era a estratégia da empresa, mas eu não me aprofundei nos números, eu não vi que a empresa estava endividada, eu não vi que a empresa estava prestes a falir, certo? Então isso acabou me fazendo perder dinheiro. Eu vendi as ações daquela empresa poucos meses depois, com prejuízo de 30%, mas pouco depois disso a empresa fechou, certo? Então se eu tivesse mantido as ações, eu teria perdido ainda mais dinheiro. Aí eu te pergunto o seguinte, você já deixou alguém tomar conta do seu dinheiro? Ou então das decisões que você toma sobre dinheiro? Né? De repente você deixa seu dinheiro, o marido investir, a esposa, um primo, o seu pai, sua mãe, seus filhos, eles tomam conta do seu dinheiro? E essa pessoa, ou então mesmo o gerente do banco, você confia nele, investe apenas no que o gerente do banco te orienta, você confia cegamente no que
o seu gerente do banco orienta que você faça com o seu dinheiro? E essa pessoa em quem você confia, seja seu irmão, sua irmã, seu marido, mulher, pais, filhos, essa pessoa já te fez perder dinheiro? E mesmo se você respondeu não, mesmo que essa pessoa não tenha te feito perder dinheiro, você sabe se essa pessoa está fazendo os melhores investimentos para você? Porque tem a diferença de ser o melhor investimento e ser o melhor investimento para você. Né? O melhor investimento, na opinião daquela pessoa, pode ser um. Na sua opinião, se você entendesse melhor, poderia ser outro. Certo? Dependendo do seu objetivo, dependendo do que você quer atingir com aquele investimento. E, e por que as pessoas fazem isso? Né? Por que as pessoas deixam dinheiro, deixam que outras pessoas tomem decisão sobre o dinheiro delas? Primeiro motivo, crenças limitantes. Então, a maioria de nós temos crenças limitantes em relação ao dinheiro, em relação a finanças, por exemplo. Então, o primeiro deles, que as pessoas têm muito, é que investir é difícil. As pessoas acham que investir é complicado demais, você tem que passar horas e horas analisando o balanço de empresa, você tem que passar horas e horas entendendo sobre aquele fundo daquele investimento, e os bancos já não facilitam muito, colocam códigos ali, colocam letras difíceis para você entender, então isso já não facilita muito, as pessoas já associam investir com algo complicado. Mas pense o seguinte, pense em quantas coisas que você nunca fez antes, e você faz hoje, certo? Que pareciam difíceis quando você não fazia ainda, mas que hoje você aprendeu e você faz com naturalidade. Então pense, por exemplo, passar a marcha do carro. Antes de você aprender a dirigir, você olhava para a marcha do carro, provavelmente pensava, caramba, como é que faz para passar a marcha? Tem embreagem, tem acelerador, freio, como é que eu passo a marcha aqui, como é que eu dirijo? Tudo parecia talvez muito complexo para você. E aí no momento que você começa a investir, passa a ser tão natural. Você dirige durante 10 minutos, de uma ponta a outra da cidade, você nem repara que estava dirigindo. Né? O tempo passa simplesmente muito rápido, você nem percebe que você dirigiu ali, faz tudo automaticamente. Aquilo ali parecia difícil antes de você aprender, e agora você faz com naturalidade. O seu trabalho atual, de repente você trabalha com gestão de dados, de repente você trabalha com ferramentas muito complexas, de repente você trabalha com alguma coisa que você nunca pensou em trabalhar, né? que você acreditava há alguns anos que era muito difícil você aprender sobre, e hoje você já domina muito bem. Então, pense nessas coisas que para você eram muito difíceis e hoje são fáceis, a mesma coisa é com os investimentos. Você pensa que é difícil olhando de fora, talvez porque você ainda não tenha colocado o pé na água, talvez ainda não tenha comprado uma ação, um fundo imobiliário, um ETF, investido no tesouro, e por isso você tem medo. Mas no momento que você cria, que você começa a aprender, começa a entender como funciona mais de dentro, você vence esse medo e você começa a investir. E aquilo se torna natural para você. Se torna estranho quando você não investe num mês, certo? Segundo ponto, segunda crença limitante que as pessoas têm é que ela nunca foi, Yuri, eu nunca fui bom e eu nunca serei bom em lidar com dinheiro. Mas aí pensa o seguinte, você está pensando isso provavelmente porque teve algum erro que você cometeu no passado ou porque você nunca soube administrar o dinheiro antes, mas isso não quer, os seus erros do passado não definem quem você vai ser no futuro, certo? Então, eu, por exemplo, como eu falei, eu já perdi mais de 30% do meu dinheiro em um único investimento. Mas isso não me definiu que eu não iria investir na bolsa. Eu sou ruim de investir na bolsa porque eu cometi esse erro em 2014, então não vou investir mais, a bolsa não é para mim, eu vou sair daqui e nunca mais vou entrar na bolsa de valores de novo. Não, isso não me definiu. Por quê? Porque eu cometi aquele erro, eu aprendi com ele, eu resolvi estudar mais, me aprimorar mais em relação à bolsa de valores, em relação ao investimento, em relação a finanças, e eu me tornei um investidor muito melhor. Um investidor que foi capaz de ensinar mais de 200 pessoas ao longo dos últimos anos a investir melhor do que elas investiam, certo? Muitas delas saíram do absoluto zero, não investiam, algumas eram endividadas e hoje já investem com segurança. Então, isso só é possível no momento que você vence essa crença limitante, que é eu nunca fui bom, eu nunca serei bom com isso. Por quê? Porque você cometeu um erro antes? Porque você nunca tinha feito isso antes? Isso não quer dizer que você não pode aprender de agora em diante, né? O seu passado não deve definir o seu futuro, tá bom? E a terceira crença limitante que as pessoas têm é tenham medo de fazer besteira e perder dinheiro. Mas você tem esse medo de fazer besteira e perder dinheiro e você não tem medo que outra pessoa faça besteira com o seu dinheiro e que você fique na mão quando precisar dele? Então imagina o pior cenário possível. Você confiou seu dinheiro na pessoa, deixou aquela pessoa investir no seu dinheiro, ou então seguiu a orientação do gerente de banco, por exemplo. Você criou a expectativa, ou então, por exemplo, fez uma previdência privada com péssima rentabilidade, né? e altas taxas. Então, você cria uma expectativa que aquele dinheiro vai render tanto no futuro, que aquele dinheiro vai crescer seu patrimônio, que aquele dinheiro vai te dar liberdade, vai te dar segurança, vai te ajudar na dificuldade que você passa no futuro, e aquela expectativa não é atendida. De repente você viu no futuro que aquela previdência
não rendeu praticamente nada seu dinheiro, ou o que rendeu, perdeu para a inflação, e no futuro você está desesperado, precisando de dinheiro, e aquela previdência não vai te ajudar. Ou você confiou na pessoa, a pessoa fez um investimento errado apenas, e aí ela perdeu 40, 50% do seu dinheiro, que não tem como voltar mais, a menos que você vá investindo ao longo do tempo, que ela vá recuperando esse valor, que é muito mais difícil. Porque se ela perde 50%, ela tem que ter uma rentabilidade de 100% só para voltar ao valor original. Imagina que você tem 10 mil investidos com aquela pessoa, caiu para 5 mil, para voltar para 10 mil agora tem que crescer o dobro, né? Então tem que crescer 100%, que é muito difícil de acontecer, especialmente se a gente está falando, é muito difícil de acontecer num curto período de tempo, certo? Então, especialmente por essa pessoa que cometeu esse erro, né? Então, você tem que aprender a investir por isso, para você poder dominar o seu futuro financeiro, para você ter uma garantia de que você vai atingir os objetivos que você quer atingir se você segue o passo a passo que você está seguindo para atingir aqueles objetivos. Você não deve confiar em outra pessoa para fazer isso por você, certo? Então, pensa só, quem é melhor que você para cuidar do seu dinheiro? Né? Quem é melhor que você? Se você tem os objetivos, se você sabe o que você quer alcançar com aquele dinheiro, seja em termos de liberdade, seja em termos de patrimônio, seja em termos de renda passiva, seja em termos de tranquilidade para você, para o seu marido, para sua esposa, para os seus filhos, para os seus pais. Se você quer atingir isso, quem melhor que você para aprender o mais cedo possível a cuidar do seu dinheiro para que você atinja aquele objetivo no futuro? Você vai ficar esperando que aquela pessoa que você conhece cuide do seu dinheiro para você e te dê essa liberdade, te dê essa tranquilidade, cuide dos seus pais, dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa para você? Você está colocando um risco muito grande nas suas costas, um risco desnecessário, diga-se de passagem, nas suas costas, certo? Você tem que aprender a investir para não correr esse risco. E você tem que saber que tipo de investimento se adequa com seus objetivos. Então, por exemplo, tem investimentos que têm uma rentabilidade maior, mas em compensação tem riscos maiores também. E qual é o seu objetivo com aquele dinheiro? É ter uma segurança, é ter uma tranquilidade, é ter uma estabilidade, é ter uma previsibilidade de renda ali, saber quanto ele vai render, saber quanto ele vai crescer. Então, talvez você não deva procurar um investimento com risco mais alto, ainda que ele tenha uma rentabilidade mais alta, certo? Seu objetivo é qual? É ter um dinheiro para caso alguma emergência aconteça? Então você tem que pensar em liquidez. O que é liquidez? É a velocidade que você transforma aquele dinheiro em dinheiro em espécie, a velocidade que você usa aquele dinheiro para algo que você precise. Então, se você coloca, por exemplo, uma previdência privada, mas o seu objetivo é ter liquidez, é sacar aquele dinheiro quando você precisa, ele é um péssimo investimento. Mesma coisa se você coloca em ações, mesma coisa se você coloca em fundos imobiliários. Colocar dinheiro que você quer segurança, que você quer previsibilidade num investimento que não pode te fornecer essa liquidez, essa previsibilidade, é um péssimo investimento, certo? Então você precisa saber isso para saber qual é o melhor investimento para você, tá bom? E também você não quer perder tempo e perder dinheiro fazendo investimentos ruins que são sugeridos por outros. Então, por exemplo, uma coisa que aconteceu comigo, uma coisa que aconteceu com um conhecido meu foi que ele colocou mais da metade do dinheiro dele em uma única ação. Por quê? Porque um colega dele, um colega de trabalho dele, sugeriu que aquela ação daquela empresa iria crescer muito nos próximos 12 meses. Então, essa dica, né, essa dica quente, como se diz, fez com que ele arriscasse metade do dinheiro dele ouvindo essa dica. E o que aconteceu? As ações daquela empresa caíram mais de 40% nos 12 meses seguintes. Ele se desesperou, vendeu essas ações e teve um enorme prejuízo. Então, quer dizer, você vai seguir dicas quentes de pessoas que estão investindo, que não têm o mesmo interesse, o mesmo objetivo que você. Você às vezes confia numa pessoa, acreditando que ela estudou, que ela sabe muito, às vezes ela nem sabe tanto quanto você pensa. Você às vezes confia também numa pessoa que tem interesse próprio por trás de onde você vai colocar seu dinheiro. Então imagina colocar o seu dinheiro somente no seu gerente do banco está te orientando. Você já parou para pensar que dependendo do investimento que ele te orienta a colocar, ele vai receber mais bônus ou menos bônus? Então se ele recebe mais bônus por te orientar a colocar seu dinheiro no investimento A, por que ele te sugeriria colocar dinheiro no investimento B que talvez seja melhor para você? Certo? Então você está correndo o risco dessa pessoa que tem um conflito de interesses claro nos investimentos, de te orientar a colocar no investimento que é pior para você, mas que paga um bônus melhor para ele. Certo? Então você tem que se atentar a isso quando você vai investir também. E qual é o melhor momento para você aprender a investir? O melhor momento foi ontem e o segundo melhor é hoje. Porque quanto mais cedo você investe, mais tempo você tem para fazer aquele seu dinheiro render, para fazer aquele seu dinheiro crescer, para fazer aquele dinheiro te gerar mais renda passiva, né? Os dividendos, os proventos que aquele dinheiro pode te pagar, reinvestir esse valor
aumentar seu patrimônio e aumentar a liberdade, a tranquilidade e a segurança que você vai ter no seu futuro para você e para sua família, tá bom? Então o melhor momento para aprender a investir foi ontem, e o segundo melhor é hoje. Você tem que aprender a investir o mais cedo possível, porque quanto mais cedo você investe, maiores vão ser seus resultados no longo prazo, tá legal? E um exemplo eu tenho um exemplo de um aluno que só deixava o dinheiro na poupança. Ele sempre acreditou que a poupança era um investimento seguro, ele sempre deixava na poupança e ele tinha medo de investir na bolsa. Mas porque depois que ele aprendeu a investir na bolsa, ele virou uma chave na cabeça dele que fez com que ele passasse de ter 30 mil reais na poupança para ter mais de 100 mil reais de patrimônio em apenas 2 anos investindo em vários tipos de investimento que estão disponíveis na Bolsa de Valores, como ações, fundos imobiliários, ETFs, BDRs, certo? Então, qual foi a virada de chave que ele teve na cabeça dele? Ele entendeu que a Bolsa de Valores não era arriscada como ele pensava, ele entendeu que por trás daqueles investimentos, daquelas ações, existiam empresas que ele podia seguir uma metodologia, um passo a passo, para poder analisar aquelas empresas e descobrir se valia a pena ou não investir nelas. Certo? Em quais empresas era melhor investir, quais tinham mais chance de crescer, com base nos seus indicadores, com base nas suas vantagens competitivas, com base nos proventos que eles pagaram, certo? São as chamadas empresas VIP, que têm vantagens competitivas, indicadores excelentes e proventos consistentes, certo? Então você tem que investir em empresas que tenham essas 3 características, tá bom? No momento que ele virou essa chave, que entendeu que investir não era perigoso como ele pensava, que era mais seguro do que ele pensava, ele começou a investir em ações, em fundos imobiliários, em ETFs, diversificou os investimentos dele, aumentou a rentabilidade dele e atingiu mais de 100 mil reais de patrimônio, coisa que ele nunca teve antes, certo? E por onde que você deve começar para parar de perder dinheiro com aplicações ruins? O primeiro passo é, se você tem dinheiro no banco, descubra qual a rentabilidade e a liquidez daquele investimento, certo? Então, por exemplo, às vezes você tem dinheiro num fundo do banco que ele tem uma rentabilidade péssima, às vezes rende 70% do CDI, e você pode colocar aquele dinheiro, ao invés de render 70% do CDI naquele banco, colocar ele na conta corrente do Nubank, por exemplo, onde ele vai render 100% do CDI. Yuri, mas eu não quero colocar no Nubank. Então você pode colocar no Tesouro Selic, que também vai render a taxa Selic, que é aproximadamente 100% do CDI. Yuri, também não quero colocar nessa opção, me fale outra. Você pode colocar no CDB do banco, como um Banco Inter, por exemplo, que renda 100% do CDI e que seja e que tenha liquidez diária, ou seja, você possa sacar esse dinheiro quando você precisar, tá bom? Então esses são apenas 3 tipos de investimento que você poderia fazer para ter resultados melhores do que ter um investimento que você tenha de renda fixa num banco, por exemplo, que esteja rendendo menos do que 100% do CDI. Outro ponto que você tem que descobrir dos investimentos que você tem, caso você tenha dinheiro num bancão, é descobrir qual a liquidez daquele investimento, ou seja, quando você pode tirar aquele investimento. Tem alguns investimentos no banco que você só pode tirar depois de 90 dias, outros que só pode tirar depois de 1 ano. E aí você coloca o dinheiro ali, muitas vezes rendendo menos do que uma conta corrente no Nubank, menos do que um CDB do Banco Inter, menos do que um Tesouro Selic, já está rendendo menos. E você ainda nem sequer pode tirar aquele dinheiro em menos de 90 dias, não faz sentido fazer um investimento assim, certo? Mas muitas pessoas fazem porque elas simplesmente não conhecem essas outras opções que elas poderiam colocar o dinheiro delas para fazer ele render mais e sacar quando elas precisassem, tá bom? Que é o caso da liquidez. Liquidez diária significa que você pode sacar no mesmo dia. Esses investimentos que eu falei têm liquidez diária ou D mais 1. E juro, o que é D mais 1? D é o dia de hoje, o dia de hoje, mais 1 é mais um dia útil. Ou seja, se hoje é terça-feira e o investimento é D mais 1, eu peço para sacar hoje, eu recebo amanhã. Se eu peço para sacar amanhã, eu recebo depois de amanhã. Se eu peço para sacar na sexta, eu recebo na segunda-feira. Por quê? Porque é mais um dia útil, tá bom? Então esses 3 investimentos que eu falei, conta corrente no Nubank, Tesouro Selic ou um CDB do Banco Inter, por exemplo, ou tem outros também, que rendam 100% do CDI e que tenham liquidez diária, são opções melhores do que, por exemplo, a poupança, um fundo de um banco que esteja rendendo menos que 100% do CDI, e tem vários que estão rendendo isso, certo? Menos que 100% do CDI, e que você acaba perdendo dinheiro colocando neles, meio que eles não vão te explicar que você está perdendo dinheiro, está tendo uma rentabilidade pior, ou até mesmo com uma previdência privada que esteja rendendo menos do que 100% do CDI. Poxa, se é para fazer um investimento que vai ficar ali para mim nos próximos 20, 30, 40 anos, no caso da previdência privada, que é longuíssimo prazo, são décadas, por que eu não vou colocar investimentos que vão render mais? Porque esse impacto ao longo de 20 anos, 30 anos, 40 anos é muito maior,
certo? Então tem opções, tanto na renda fixa como na renda variável, que rendem às vezes mais do que vários investimentos de previdência privada. Por isso que você tem que saber exatamente qual a rentabilidade, qual a liquidez dos investimentos que você tem, caso você tenha dinheiro no banco, tá bom? E caso você tenha dinheiro na bolsa, ações, fundos imobiliários, aí você se pergunta qual foi o motivo que te levou a comprar aquela ação ou comprar aquele fundo imobiliário. Basicamente, qual foi o motivo que te levou a fazer aquele investimento, certo? Você tem que saber esse motivo, porque senão você se faz a segunda pergunta aqui. Se elas caíssem no próximo mês 30%, ou seja, você tem dinheiro numa ação, se ela caísse no mês que vem 30%, você ia ficar mais feliz e iria comprar mais, ou você iria ficar preocupado e pensando em vender? Se você fica feliz e pensando em comprar mais, quer dizer que você sabe o motivo de você ter comprado aquela ação. Você sabe que aquela empresa tende a crescer no longo prazo, que ela tem bons indicadores, tem vantagem competitiva, tem motivos para crescer. Se você não sabe exatamente por que você está investindo, você provavelmente vai ficar inseguro quando você vê uma desvalorização de 20%, 30%, 40% e você vai se desesperar. Muitas vezes vai vender um bom negócio, uma boa empresa, enquanto os maiores investidores do mundo, os bons investidores, os investidores inteligentes estão comprando, você vai estar vendendo e aí você vai perder dinheiro enquanto eles vão estar ganhando, tá bom? E como você melhora o seu olhar para isso? Como você melhora a sua visão para isso? Primeiro você tem que descobrir as taxas que você paga nos investimentos que você tem, certo? Primeiro tudo você tem que descobrir se você está com algum investimento que esteja tirando dinheiro de você, seja com taxa, seja com imposto, seja com, enfim, alguma coisa que faça com que aquele investimento não seja bom para você, certo? Se ele tem alguma coisa que está tirando dinheiro de você, uma rentabilidade muito pequena. Então você tem que descobrir a rentabilidade, o risco daquele investimento, a liquidez, ou seja, a facilidade que você tem de tirar aquele investimento caso você precise ou você queira, e o vencimento daquele investimento. Por que o vencimento é importante? E o que é vencimento? Vencimento é quando aquele investimento acaba, aquele investimento acaba, e o dinheiro que rendeu ao longo do tempo, ele vai ser depositado na sua conta, certo? Quando isso acontece, o investimento acabou, foi o vencimento do investimento. E alguns investimentos, eles têm um vencimento e você tem que obedecer, você tem que seguir aquele vencimento. Como assim? Se você tirar antes do vencimento, ele não garante que você vai ter aquela rentabilidade combinada. Então, por exemplo, o Tesouro Pré-fixado hoje está pagando mais ou menos 11% ao ano. Então, se você investe ali pensando que vai render 11% ao ano nos próximos 12 meses, talvez você se engane, talvez você acabe perdendo dinheiro. Por quê? Porque ele promete aquela rentabilidade se você esperar até o final do investimento, que pode ser daqui a 3 anos, 4 anos, 5 anos. Se você esperar até o final, ele te promete 11% ao ano. Se você tira antes, talvez você tire em algum momento que o título daquele investimento, que o preço dele tenha desvalorizado, certo? E mais não é renda fixa também desvaloriza? Desvaloriza sim. Então, se você faz um investimento desse, como um tesouro pré-fixado ou um IPCA+, e você tira antes do vencimento, antes daquele investimento acabar, você corre o risco de perder dinheiro ou também de ganhar mais do que foi planejado, certo? Porque ele vai estar oscilando entre hoje e o vencimento, e aí se você tira antes, você pode tirar mais do que foi combinado com você naquele período, ou menos, certo? Então o objetivo é que você tire, que você faça um investimento desse, se atentando ao vencimento, se o seu objetivo é tirar no vencimento, certo? Não tirar antes do vencimento. 3 exemplos de aplicações que você pode fazer, onde as chances de você perder dinheiro são mínimas ou nulas, certo? Então, primeiro deles, Tesouro Selic. Tesouro Selic é considerado o investimento mais seguro do país, certo? Ele rende pós-fixado, ou seja, ele rende de acordo com o Tesouro Selic, que hoje está, enquanto estou gravando esse vídeo aqui, está em 9,25%. Então ele tem essa rentabilidade, certo? Se o Tesouro Selic sobe, ele vai render mais. Se sobe para 11%, por exemplo, ele vai render mais. Se cai para 5%, ele vai render menos. Ele é pós-fixado, tá bom? Tesouro Selic, investimento mais seguro do país. Segunda opção, Nubank. Você deixar o seu dinheiro na conta corrente do Nubank, ele já vai render 100% do CDI. E olha que interessante, tanto ele como o Tesouro, como o próximo que eu vou falar, eles rendem todo dia útil. Como assim, Yuri? Se eu deixar meu dinheiro na segunda, de segunda a sexta, ele vai ter rendido alguma coisa. Já se eu deixo meu dinheiro na poupança, de segunda a sexta, ele não vai ter rendido nada. Por quê? Porque na poupança ele só rende no aniversário. Se eu colocar meu dinheiro hoje, que é dia 1º hoje, né? É dia 2, dia 1º. Então, se eu coloco meu dinheiro hoje na poupança, e eu tiro vamos dizer que eu tiro dia 25 de fevereiro, ele não vai ter rendido nada. Porque ele só rende no aniversário. Se eu colocar dia 1º, só dia 1º que ele vai ter render alguma coisa. Depois só dia 1º de março. Depois só dia 1º de abril, maio, junho, por aí vai. Já esses outros investimentos, eles rendem diariamente, né? Todo dia útil.
Então, Tesouro Selic, investimento mais seguro do país. Nubank, conta corrente no Nubank, você pode deixar dinheiro, se você não tem conta corrente no Nubank, você basta criar, é muito simples, você entra abre o aplicativo, cria sua conta, em poucas horas você cria sua conta no Nubank, certo? Coloca o dinheiro lá, igual como você coloca na poupança ou na conta corrente, ele vai render 100% do CDI, que hoje está em 9,15% o CDI, tá bom? Selic está em 9,25%, CDI está em 9,15%, tá legal? Ou então em CDBs que rendam 100% do CDI e tenham liquidez diária. Yuri, me dá um exemplo de um CDB que rende 100% do CDI e tem liquidez diária. E primeiro tudo, o que é CDB? CDB é um tipo de investimento onde você está emprestando dinheiro para o banco, tá bom? Quando ele tem liquidez diária, significa que você pode tirar o dinheiro no mesmo dia. Ou seja, eu quero tirar dinheiro hoje, tiro dinheiro hoje, tá legal? E render 100% do CDI, quer dizer que vai render 100% do CDI. Tipos de bancos que tem esse CDB que rende 100% do CDI e tem liquidez diária. Um exemplo deles é o Banco Inter, certo? Então, se você coloca o dinheiro no Banco Inter, vai em aplicações do Banco Inter e coloca lá CDB, liquidez diária, Banco Inter 100% do CDI, ele vai render 100% do CDI. Enquanto que a maioria dos fundos de investimento de renda fixa dos bancões estão rendendo menos que 100% do CDI. Rendem às vezes 80%, 70%, 60% e ainda tem taxas em cima desse valor, certo? Então, por que você vai colocar seu dinheiro no investimento que rende 60% do CDI, se ele poderia estar rendendo 100% do CDI ou mais, tá bom? Então, essas são 3 opções. Retomando, Tesouro Selic, Nubank, conta corrente Nubank, ou CDB, que renda 100% do CDI e tem a liquidez diária, como é o caso do Banco Inter, tá legal? Como investir neles? Como investir no Tesouro Selic, você tem que abrir uma conta na corretora. Então tem várias corretoras, como o próprio Banco Inter, tem o Nuinvest, que é do Nubank, tem a Rico, tem a Clear, são alguns exemplos de corretora que são taxa zero para ações e fundos imobiliários, que se você já vai abrir conta em corretora, é bom que você abra uma conta que seja gratuita para ações e fundos imobiliários também, certo? Porque possivelmente você vai começar a fazer esses investimentos no futuro. Então abriu conta na corretora como essas que eu falei, ou outras que você prefira, abriu conta, coloca lá o seu dinheiro no Tesouro Selic. Compra título do Tesouro Selic através da corretora. Tá legal? Nubank, mesma coisa. Abre uma conta no Nubank, né, que nesse caso não é uma corretora, é um banco. E aí você abre uma conta no Nubank, você coloca seu dinheiro lá na conta corrente e ele vai render 100% do CDI. E a terceira opção é abrir conta no Banco Inter, por exemplo, outro banco que tem um investimento, que tem a opção de CDB, que rende 100% do CDI e liquidez diária. Coloca o seu dinheiro lá, que ele vai render esse valor também, tá bom? Então essas são 3 opções que você tem e o passo a passo para você investir nelas e tirar o seu dinheiro de aplicações ruins, como é o caso da poupança, um fundo de renda fixa, uma previdência privada que não esteja rendendo adequadamente, tá bom?